Lenita fazer a prece inicial, pode ser? Pode sim. Então, gente, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, fazer exatamente o que Teles nos falou agora há pouco, né? Agradecer. Agradecer o dom da vida, agradecer por tudo que nós temos e olhar dentro do nosso interior e pensar nos nossos amigos, nos nossos irmãos de outros países, como a Venezuela e tantos outros lugares que estão sofrendo com os terremotos e tudo aquilo que a gente vê que a mão do homem acaba destruindo a natureza e a resposta nos vem a todo momento. Então, Pai amado, nos auxilia, nos faz compreender melhor aquilo que Tu nos deixou, aquilo que Tu nos pediu, aquilo que o Senhor Jesus nos disse, que era amar uns aos outros como Ele próprio nos ama. Auxilia a nossa irmã, amiga Elvira, que com certeza teremos hoje mais uma palestra de grande reflexão, que a espiritualidade te ampare, minha amiga, e que o Divino Mestre Jesus seja a luz nos nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que Assim assim seja. seja. Então, Elvira, passa a palavra para Elvira. Dá Começar continuidade. a trabalhar, né, seu Alberto? Então vamos É. lá. Antes de trazer o texto, eu queria trazer um videozinho curtinho, de 2 minutos. Só um Tem minuto. música, não? Hoje não tem música não, calma, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir, porque eu tentei salvar o vídeo e ele não quis ir, deu um piti comigo hoje, gente. Tem dia que meu notebook faz isso comigo. Ele não gosta de mim às vezes. Está na hora de comprar outro. Ai, tá não, viu, filha? Como é que isso vai? Aí vocês me dão um alô aí para ver se está chegando, tá bom? Porque eu vou abrir a tela aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se ele vai conseguir dar o play aqui, porque ele hoje deu um piti. Onde é que entra a humildade no autoconhecimento? Porque eu defino felicidade como o orgulho de ser quem se é. Eu acho essa definição, para mim, né, do meu ponto de vista, perfeita. Porque é um bem-estar, é uma alegria você ser quem você é não ter dúvida. E aí, você não é melhor nem pior que ninguém, você não é mais nem menos, você não é muito nem é pouco. É por isso que a hora que você entra no caminho do autoconhecimento, você precisa treinar a humildade. Porque a humildade não é ser menos, assim como o orgulho não é ser mais. Ser orgulhosa de mim é estar satisfeita comigo, é olhar para mim e falar: uau, você é quem eu gostaria de ser. E isso não significa que eu estou pronta. Aí entra a humildade. Porque se eu disser eu tô pronta, é de uma soberba, aí eu tô mais que as pessoas. Porque, vamos falar, quem que tá pronto? Mas para chegar nesse lugar onde você olha só para você, desse ponto de vista, onde não há comparação, há só escolhas, onde não tem competição, tem vontade de ser quem você é, o melhor que você pode ser no momento de agora. Tem que entrar a humildade aí, porque o prazer da caminhada, o prazer da transformação, o grande prêmio de você melhorar e se sentir e fazer é você se sentir bem. Eu tenho muita esperança de que daqui 10 anos eu esteja pensando muito mais e melhor e com uma consciência muito mais ampliada do que eu tenho hoje. E que eu olhe para os meus vídeos de hoje e diga: quanta barbaridade, quanta bobagem, porque mudei o meu ponto de vista, porque ampliei meu olhar. Fora isso, não tem prêmio. É nesse lugar que entra a humildade. Quanto melhor você for, mas com todo o bem e com todo o mal, e só um ser humano.
trouxe vídeo aí de Heloísa Capelas, né? Heloísa Capelas é uma autora, palestrante, empresária também. Vai fazer 70 anos ela, né? Eu gosto de alguns livros dela ali, cheguei a ler um que me presentearam na época. E ela fala de autoconhecimento e humildade, né? E ela fala um ponto crucial para a gente começar. Daqui a uns anos, a gente pode estar rindo de quem a gente é, do que a gente fez, do que a gente fala. E que bom que hoje nós temos a doutrina, porque eu já fiz essa palestra, né? De olhar para trás e ver quem você é hoje. E o que eu busco hoje, boa noite, Maria Zuleide, seja bem-vinda. O que eu busco hoje é me melhorar sempre, não é ser perfeita, né? Nós buscamos se melhorar. Então, quando a gente olha para trás e nos vê hoje, a gente tem orgulho de quem a gente se transformou ou ainda está difícil, né? Se orgulhar. Então, hoje eu queria falar de autoconhecimento e de humildade, trazendo, né, uma palestrazinha simples, com uma coisa bem nossa. Primeiro, antes da gente entrar nela, o professor tem que trazer o que é as suas palavras que ele vai usar, né? Humildade. Humildade, lá, né, no início da palavra, né, no latim, e se falava humilitas, que significa, que deriva de uma palavra humus. Humus a gente conhece. Humus que a gente vai botar na plantinha. Humus significa terra, solo, chão. Então, humildade tem a sua origem nessa palavra. Originalmente, ser humilde, né, ter humildade é estar rente ao chão, consciente da pequenez que a gente tem diante da imensidão do universo, né? E aí a gente foi mudando, claro, né? Atualizando as palavras do latim, porque entrou o grego, e aí as pessoas foram se misturando, e humilitas e humus já não cabiam em certos contextos, e hoje a gente fala humildade, em português é humildade. E a gente tem um exemplo, né? Tivemos um exemplo que andou aqui na Terra, que nos mostrou não o significado, mas o exemplo máximo e definitivo dessa virtude, ser humilde. Jesus foi humilde do nascimento ao seu desencarne. Andou com os humildes, vestiu-se de forma humilde, falava de forma humilde. E a doutrina que nós hoje, né, congregamos, ela nos ensina que ele é o espírito mais puro que já pisou na Terra. É o nosso guia moral, é o governador do nosso planeta. Então, se ele é o nosso exemplo, nós temos que nos espelhar nos exemplos dele. E não só nos significados das palavras, né? Então, mesmo com toda aquela grandeza espiritual, ele escolheu nascer, crescer e viver de forma extremamente simples e humilde. E a nossa doutrina também nos lembra que humildade não é uma submissão passiva, não é uma fraqueza. Ai, fulano é humilde, tadinho. Não, 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 não. É uma chave. A chave para a gente se melhorar. Para a gente olhar aquela Elvira de trás, aquele Teres de trás, aquela Lenita de trás, olhar para esse de hoje e dizer assim, opa, rodei um pouco a chave, falta muito, falta. E rodou essa chave com lucidez de quem sabe o que quer, onde quer chegar. Então, a gente tem que entender que orgulho e o egoísmo, que a gente já sabe que são as grandes doenças, as grandes chagas das nossas almas, né, são barreiras que nos afastam dessa chave, né, da chave da luz, nos afasta do próximo. E é por isso que eu trago esse vídeo para a gente iniciar. No caminho do autoconhecimento, de saber quem eu sou, a humildade é essencial para a gente chegar a Deus, para a gente chegar para dentro da gente, que é lá onde está o reino dele. É um processo que a gente está sempre aprendendo, um pouquinho a cada dia. E a humildade não é ser menos. Eu não preciso ser menos, Elvira. Eu não preciso me despir de quem eu sou, né? Eu só preciso ser.
exige que a gente saiba exatamente quem nós somos. Porque sabendo quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir. Né? Não sei se aqui vocês já leram e assistiram o filme... Ai, gente, agora eu esqueci. A Alice no País das Maravilhas. Chega um momento que ela pergunta que ela quer ir para um lugar. E o bichinho diz a ela, ela perguntou, para onde é que você quer ir? Aí ela disse, não sei. E ele disse, quando a gente não sabe, qualquer lugar serve. Então a gente tem que saber para onde a gente quer ir. E a gente só vai saber disso quando a gente souber quem somos. Com as nossas luzes, com as nossas sombras, né? Então, o que eu queria mesmo era chamar agora, né, nossa simples palestra, que a gente tem que se reconhecer mais, se conhecer. Porque autoconhecimento nos conduz, nos leva a amar a gente inicialmente e a procurar felicidade para a gente inicialmente. E quando a gente se ama e procura felicidade para a gente, é muito mais fácil a gente amar o outro, entender o outro e querer também que ele seja feliz. Né? E para isso eu tenho que ter orgulho do que eu sou, de quem eu sou. Né? Estar satisfeita comigo mesma. Mesmo que, como me disse o vídeo, né, não significa que eu esteja pronta. Pode ser que daqui a 10 anos eu acho que as minhas palestras também são ó. Mas cada passo que a gente vai dando, a gente vai se apropriando mais da nossa humanidade. Hoje eu estou Elvira. Na próxima vida eu não serei mais Elvira. Mas eu preciso me apropriar de ser humana agora. De ter mais prazer nesse encontro da minha jornada. Ser humilde não é ser fraco, mas é manter os pés no chão, firmes no chão, para conseguir tocar o céu. E que chão é esse? O chão que Jesus nos ensinou, um chão de amor. Então, queria convidar vocês, bora juntos nesse caminho, né? Que o passo do autoconhecimento a gente pode dar agora, né? A gente pode dar nesse exato momento, se a gente ainda não deu. Então, vamos lá. Então, quem é você para derramar meu munguzá? Né? Nem vou falar o que o munguzá representa para a gente nordestino. Não sei se tem algum sulista aqui, né? Norte e Nordeste. E eu acho que todo mundo sabe o que é munguzá, né? Se não sabe o que é munguzá, a gente vai saber agora. Quando eu cheguei no Paraná, que eu ia almoçar, sempre tinha um munguzá como sobremesa. Eu dizia, sobremesa do almoço? Eu gosto de doce, pudim. Um dia eu fui experimentar. Achei muito diferente do nosso. Faltava alguma coisa. Faltava o tempero da Bahia, faltava um coco, faltava um cravo, uma canela. Não que seja ruim, mas ao nosso paladar, eu sei que vocês também não iam gostar muito. É só o milho, muito açúcar e leite. Leite líquido. Falta algo, sabe? Falta aquela cremosidade, falta aquele tempero baiano para mim. Norte, Nordeste. E aí, o munguzá representa muito para o nordestino. É uma comida típica, praticamente, do nordestino. E Flávio José disse, quem é você para derramar meu munguzá? Então, eu queria hoje trazer uma reflexão sobre julgamento, sobre respeito e sobre acolhimento. Por isso que eu falei de autoconhecimento e de humildade. Só nos conhecendo, a gente vai conseguir todas as vezes que essas situações e palavras chegarem perto da gente, porque chega, a gente julga o outro porque está com a roupa diferente, porque está com o cabelo diferente, porque está com uma argola diferente, uma roupa, porque está de classe social diferente, porque é de cor diferente, porque é de religião diferente, porque é de opção sexual diferente, porque é de opção política. A gente julga o tempo inteiro. E a gente fica dizendo que respeita. E a gente finge que acolhe. A gente finge que acolhe nas nossas casas espíritas, a gente finge que acolhe na igreja, a gente finge que acolhe no trabalho, a gente finge que acolhe nossa família dentro de casa. Né? Então, é por isso que eu trouxe autoconhecimento e humildade para a gente já ir mexendo nisso. Então, por que eu escolhi o tema, né, gente? Inicialmente, né, porque eu sou nordestina. E depois, porque eu acho que ele tinha tudo a ver com uma passagem de Jesus. Né? Não julgueis a fim de não ser julgados. Está lá em Mateus 7. Jesus nos alerta que seremos julgados com o mesmo peso e, às vezes, com a mesma medida que julgamos os outros.
né? Porquanto sereis julgados conforme houver de julgar os outros. Ponto. E ele afirma, ó, empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servidos para com os outros. E aí, todos os dias, quando a gente faz a nossa prece, tem muitas pessoas que ainda fazem, né, o Pai Nosso, a gente faz o quê? Ora. E pede a Deus, pede a Jesus, que perdoe as nossas faltas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ponto. E se a gente não vai no Pai Nosso, a gente pede também que nos perdoe, que nos ajude, né? E aí, no outro dia, ou no mesmo dia, mais tarde, a gente faz tudo ao contrário do que a gente orou, do que a gente pediu. Então, a partir daí, já dá medo. Nossa, eu não vou nem julgar, porque sei lá o quanto eu estou devendo. Eu já vou partindo por aí, sabe, gente? Eu já estou com medo do que eu estou devendo lá em cima. E aí, quando a gente vai, quanto mais a gente estuda, mas aí os tabefes que Jesus nos dava, né? Mesmo com muita humildade, nos deixa ainda temerosos. Então, eu me inspirei nessa música, né? Tareco e Mariola, quem não sabe, é esses, né? Tareco é esse biscoitinho aí. E Mariola é o doce de banana, nesses, né, que vem embaladinho. E aí é o nosso mungunzá, esse é o nosso, não é o daqui do sul. Então, eu me inspirei nessa música. Ele foi composto por Petrúcio Amorim, pouca gente conhece, todo mundo só lembra que quem canta é Flávio José, né? Traz um pouco da nossa cultura nordestina e o valor das coisas simples. A música diz assim, né? Eu vou ler rapidinho. Eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo para mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Carta na mesa. O jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra só para te ver sorrir, para não me chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você para derramar meu munguzá? Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que o mestre Oswaldo na Mandeira. Com sua arte, criou muito mais de 10 filhos. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Então, ele conta, né, uma historinha. Petrúcio, ele estava perto das festas juninas e ele foi ao secretário dizer que queria cantar no palco principal. Só que ele não era conhecido, né? Ele não era Flávio José. E aí o secretário, né, o prefeito da época, disse que não podia, que já tinha fechado a grade. Ele ficou muito triste. E ele era pobre, ele precisava expandir. Então ele vai contando ali nessa letra quem era ele, né? E ele diz: eu não preciso de você não, o mundo é grande, o destino me espera. Quem é você que vai me dar na primavera as noites lindas que eu sonhei no meu verão? Quem é você, criatura? E aí ele diz: o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe o secretário que ele já tirou leite de pedra. Ele se criou com um martelo na poeira. O seu pai criou nesse martelinho mais de 10. Matando a fome com esse biscoito e doce de banana, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os vassourais de onde ele morava. E aí ele diz uma frase assim, ó: eu me criei matando a fome com tareca e mariola. Quantos de nós somos criados matando a fome com o que temos?
E mesmo assim, a gente consegue ser humilde. Quantas pessoas hoje passam necessidade, são infelizes aos nossos olhos, mas você chega na casa deles com a maior simplicidade do mundo e é acolhido. Quantas pessoas hoje são abastardas e olham de cima, não conseguem o humus, lembra o humus? A humildade, a terra, não se ver pequeno tamanho a grandeza desse universo. Então, essa foi a inspiração que eu trouxe. E como base doutrinária, né? Base teórica e doutrinária, eu quis trazer o evangelho, não tem como a gente fugir dele, as máximas de Jesus, porque ele vai ratificar a minha fala o tempo inteiro. Começou lá, né? Dizendo que o mesmo peso que a gente julga, a gente é julgado. Trago também um pouco da psicologia, já que a nossa doutrina tem essa tríplice aliança da ciência, da filosofia e da religião. E trago também um pouco dos ensinamentos de Joana de Ângela através de Divaldo Franco. Então, é por aí que a gente vai compartilhar. Mas quem somos nós para derramar o munguzá dos outros? E o que é esse munguzá, Elvira, além desse doce delicioso que eu amo, né? O munguzá para as pessoas que eu trago aqui é uma representatividade das raízes das pessoas, das crenças, da dignidade, das memórias, da família, das forças, das resistências e resiliências. Como o próprio Petrúcio nos trouxe. Foi criado na pobreza pelo seu pai, no meio do vassoural, fazendo versos na viola e matando a fome com biscoito e doce de banana. A sua história, os seus valores. E aí vem lá um secretário, vem lá um prefeito e diz, olha, você não tem nenhum valor para ir lá para o principal. A gente até já fechou a grade. Mas eu queria saber qual é a diferença dessa situação para muitas que nós enfrentamos hoje. Quantos munguzais a gente ainda derrama? Quando as pessoas vêm e dizem de onde são que a gente desdenha. Quando as pessoas dizem o que é que crê, mas a gente acha que a nossa doutrina é tudo e a do outro sempre está um pouco inferior. E a dignidade das pessoas e as memórias. Quantos munguzais de memória a gente tem derramado dos nossos ancestrais? A gente não consegue pensar nos nossos ancestrais e trazer a história deles, que é parte nossa. A gente nem valoriza muitas vezes. E a nossa família? A doutrina vem dizendo o tempo inteiro que é a panelinha fervente que existe em nossa vida. Porém, é lá que a gente tem os encontros e reencontros de amores e desavenças e que nos fazem crescer e que nos faz com que a gente exercite o amor, exercite o perdão, exercite a paciência, exercite tudo que a gente precisa. E a gente derrama os munguzás de dentro das nossas casas. Então, é esse munguzá que eu quero trazer aqui, a representatividade dele. E eu já derramei munguzá demais. E acho que vocês também. E a gente tem que aprender a dar um revés nisso. Né? Por isso que, novamente, eu digo, eu trouxe aquele videozinho para a gente falar de humildade. Quantas vezes derramamos o munguzá do outro, julgamos, criticamos, utilizando palavras duras, que é o que a gente mais sabe, para ratificar a nossa força, né? Quantas vezes a gente falta empatia? Eu não estou falando de simpatia, eu sou muito simpática. As pessoas falam, você é tão simpática. Tem um sorriso lindo, olho pequeno, não sabe a capetinha que eu sou. Eu não estou falando de simpatia, estou falando de empatia. A capacidade de você sair daqui e ir lá no lugar do outro. Né? É essa a capacidade. A falta de compreensão, como a gente é incompreensível, gente. Né? Eu estou no atendimento fraterno, eu estava lendo um livro de Joana de Ângeles e ela praticamente diz assim, cala a boca, Elvira, porque eu falo demais. Eu comecei a só ouvir as pessoas. E aí lá no fim, claro, a gente vai falar, né, que não é um monólogo, mas nessa compreensão, como eu cresci olhando as pessoas falando. Então eu começo a prestar, a gente que está no atendimento, eu acho que a gente vai tanto falar da doutrina de Jesus e a gente para de escutar o outro como um ser humano normal. A gente quer embutir
a nossa doutrina nele, às vezes nem da doutrina ele é. E aí a gente começa a perceber como a gente derrama um usado do outro. Hoje eu percebo a pessoa tremendo. Às vezes eu pergunto, você quer água? Ai, não, porque eu não sei falar. Eu digo, não aprendeu desde pequena e dá aquela quebradinha. Como as pessoas choram. E aí quando a gente começa a perceber o tom da pele das pessoas, o que elas precisam, às vezes é só água no início ali. Estão desidratadas, estão com a pele ressecada. Eles só precisam de um pouco de atenção. A gente é tão incompreensível que a gente quer o quê? Falar de Jesus só. Claro que é importante, mas a gente não acolhe, não é empático. Essa pessoa vem com um problema tão grande e a gente quer mandar ler o livro de Armand Grant, ou então de... o nome dele ali, meu Deus? Haroldo Dutra. Às vezes ela só quer ler nada, ser lida. E a nossa incompreensão, a gente vai por aí, derramando o mungudá dos outros. E aí, quem não leu esse livro, eu aconselho a ler, são 2 volumes, eu gosto muito dele. Vivendo o Evangelho, né? Antônio Budai Filho traz André Luiz de outra forma, que a gente conhece, óbvio, né? Nas andanças, né, de André Luiz, mas ele traz Vivendo o Evangelho. E no capítulo 19, André Luiz diz assim, ó, de tua parte, esforça-te por superar teus defeitos, buscando o roteiro do Evangelho. Da tua parte. Faz isso. Um esforço. Se precisa de esforço, é porque não é fácil. Então, a gente tem que esforçar-se para superar os nossos defeitos. Buscar ainda o roteiro do Evangelho. E aí ele continua. Contudo, se tiverdes que opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência. Tá vendo como é complicado? Por isso que a gente precisa estudar. Estudar e pôr em prática. E errar. E refazer. Porque daqui a 10 anos a gente vai dizer, nossa, como eu derramei mungunzá. Recordando que a crítica e o julgamento têm muita semelhança com a pedra, que tanto pode ser atirada para ferir, como também serve para o alicerce da construção nobre. Então, a mesma pedra que eu posso usar para ferir, eu posso usar para construir o alicerce de alguém no evangelho, na doutrina. É por isso que hoje, eu já errei demais no atendimento fraterno, eu escuto. Porque, às vezes, o atirar a pedra, só dizendo assim, bom, você faz evangelho no lar? Só essa. Pode ser eu tirar uma pedra na pessoa. Então, eu escuto. E depois que eu escuto, eu vejo no que eu posso ajudar para poder pegar a pedra do evangelho do lar e dar ela. Porque a gente já derramou usar demais com a nossa falta de habilidade. Né? E aí, novamente, eu trago Jesus. Sempre trago essa passagem porque a gente vai batendo nela e ela vai abrindo outros caminhos para a gente. Né? Está lá em João 8. Os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, pondo-a de pé no meio do povo. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ponto. Naquela época, a mulher que adulterava tinha que morrer apedrejada. Era a lei mosaica. Né? Lapidavam de pedra as adúlteras. E aí os escribas e os fariseus, na tentativa de dar pegadinha em Jesus, já trouxeram a mulher pondo de pé. O de pé, Haroldo até fala em um livro, né? Já está errado. Era para... Já o primeiro teste. Porque ela tinha que estar abaixo do povo. Ela tinha que estar ajoelhada, acabada no meio do povo. Aí deixaram ela em pé. E aí, foi a primeira pegadinha. Perguntou, mestre, o que é que a gente faz? Qual é a sua opinião? Segunda pegadinha. Jesus, ele afirma que ele não veio destruir a lei mosaica. 10 mandamentos, mais 600 e tantos preceitos, alíneas. Ele veio dar cumprimento. Opa, então ele vai ter que mandar apedrejar a mulher. Diziam isso, né? Na tentativa, né? Por atentarem, terem de que o acusar. Acusar Jesus.
né, tirar ali o foco e acusar Jesus. Jesus, porém, abaixando-se, ó, a mulher está de pé, a adúltera, a errada. Os escribas e os fariseus, os sepulcros caiados que falavam alguma coisa e faziam tudo diferente do que falavam, que pregavam no templo, estavam de pé. Aí Jesus se abaixa. Lembra lá um músico que eu trouxe, né? Humildemente Jesus abaixa. E começa a escrever na terra. A gente nunca vai saber o que ele escreve. Mas a gente sabe que ele abaixa. Como continuava a interrogá-lo, né? Ele levantou e disse: E aí, todo mundo, e aí, Jesus, o que é que a gente faz com ela? E ela está em pé, todos em pé, e Jesus abaixado. Jesus diz: Aquele que dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí a gente já sabe o que aconteceu. Os escribas e os fariseus só falavam e não faziam. Os adúlteros que pegavam aquela mulher estavam por ali, pelo meio. As pessoas ao redor deviam ser pessoas que mentiam, que julgavam. Opa, também tem pecado. Resumindo, ficou só Jesus e a mulher. Jesus perdoou ela. Mas Jesus não achou que ela estava certa no que fazia. E disse numa frase mais humilde ainda: Vai, não peques mais. Como que disse, se eu não estiver aqui, o bicho vai pegar. Porque Jesus sabia do erro. Mas Jesus amava aquela mulher que errava, humildemente. Então, Jesus, ele conhecia ela, né? Já tinha o conhecimento de quem era. Então, cada um de nós aqui somos essa mulher. Né? Temos um pouco dessa mulher. O que a gente tem dessa mulher, Elvira? A gente tem o presente. A gente tem um Deus que conhece a nossa caminhada inteira. E a gente também enfrenta batalhas como aquela mulher. Cada espírito tem a sua história. A gente tem a história dessa vida e de tantas outras, porque a doutrina vem nos dizer. A nossa doutrina é uma doutrina reencarnacionista. A gente já veio aqui outras vezes. Pluralidade dos mundos, já habitamos outros lugares, mais baixos até do que a Terra. E olha que a Terra ainda está lá embaixo. Hoje estamos um pouquinho melhor. Mas Deus, ele conhece cada um de nós. Ele sabe exatamente o que a gente precisa para crescer, para evoluir. Deus não quer que a gente se afaste dele, pelo contrário, ele quer que a gente caminhe para ele. E por isso que ele nos fortalece todos os dias. Com o quê? Com palestra, com amizade, né? Com colegas, com a família, com todo o nosso conhecimento que vai, ó, desabrochando em cada dia. E aí, esse maior exemplo que Jesus, ele veio nos dizendo, não julgueis para que não sejam julgados. Jesus, ele acolhia, ele restaurava, ele via naqueles seres humanos errantes e vê em nós possibilidades. Jesus não derramava e não derrama o munguzá de ninguém, do maior ao menor. Quando Nicodemos precisou falar com ele, pela sua alta patente, ele nem podia falar com Jesus no meio da multidão. E Jesus, mais uma vez, se abaixou para receber Nicodemos às espreitas da noite. Será que Jesus estava com medo? Não. Foi para satisfazer Nicodemos. Porque ele queria um Nicodemos menos temeroso, que pudesse estar aberto ao que ele ia dizer. E disse, como é que pode? Né? Tenho que voltar a outro da minha mãe para nascer de novo? Não, nasce da água do Espírito. E Jesus, do mesmo jeito que ele ficava com a alta patente, ia lá embaixo buscar os leprosos. Se misturava com os coxos, mancos, cegos, aleijados, estrupiados. Olha a humildade de Jesus. Jesus via naqueles seres humanos possibilidades. Todos somos iguais perante ao Pai. Era a fala de Jesus. Então, Jesus não derramava munguzá de ninguém. E aí, para, né, também sair um pouco da doutrina e também do olhar de Jesus, caminhando junto com ele como a doutrina dessa tríplice aliança, eu trago um pouco da ciência, da psicologia, né? E eu gosto muito de Jung. E Jung, ele é o pai, né, do autoconhecimento, do vai para dentro, olhar para dentro, olhem para dentro de si. Não façam como aqueles fariseus e escribas
E pergunte quem sou eu para julgar ninguém, para derramar o munguzá de alguém. Se conheçam. Às vezes a gente tem mais feridas do que aqueles que a gente está julgando, porque a gente tem nossas histórias. Reconheçam as sombras, todos nós temos. Uns têm a sombra do egoísmo, outro tem a sombra do orgulho, outro tem a sombra da vaidade. Eu tenho tantas que eu não vou falar aqui, porque a gente vai ter que fazer outra palestra. Então, o que a gente está tentando é transformar a nós mesmos, antes de julgar alguém. E Jesus, a psicologia, Joana de Ângeles, ainda diz algo, Joana ainda diz algo muito mais temeroso. Né? Jesus fala que se julgar, vai ser julgado na mesma medida. E Jung, a psicologia, vem dizendo, reconhece que você também tem sombras, vai para dentro, olha quem é você lá dentro, sepulcros caiados, né? A psicologia diz de outra forma, como Jesus não falou, né? Aí Joana de Ângeles traz o conceito de reformar-se intimamente, que caminha muito com o Jung fala, né? Ir para lá para dentro, quebrar o que não está legal, tentar consertar, esmerilhar. E aí Joana diz assim, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, toda vez que o indivíduo procede um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, impiedade aqui, leia assim, ó, você acha que você é melhor do que ele, impiedosamente você tece o comentário. Aí ela fala, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz. Nós, né, mesmo quem não teve mãe e pai presente, nós somos 50% mãe com 50% pai. Tudo que aprendemos com eles estão em nós. E aí a gente vai crescendo, crescendo. Quando a gente chega numa certa fase, né, a gente só deixa florescer de tudo que a gente aprendeu a 100%, 10%. Tem até aquela música, né? 10% da sua cabeça, animal. 10% do que a gente aprendeu, a gente utiliza. O resto tudo, os 90%, fica aqui no nosso inconsciente. Aí, muitas vezes, a gente estuda a doutrina, faz tudo certo, palestra, trabalha. E aí, numa hora, a gente solta uma pérola de julgamento. De onde é que veio? Dos 90% que está aqui guardado no inconsciente. Sou eu que estou dizendo isso? Não. A ciência, a psicologia, a parapsicologia e a psiquiatria. Então, tudo que eu estou falando aqui faz parte do meu consciente, está aqui. Mas as coisas que eu penso, aquelas tenebrosas que a gente acha que ninguém está vendo, está lá embaixo, no nosso inconsciente. É por isso que Jung já sabia disso. E disse, vai para dentro. Vai lá ver quem é você. O que é que você pensa? O que é que a gente pensa de quem é alcoólatra? De quem é sujo? De quem é gay? De quem é protestante? Está no nosso subconsciente. Foram as coisas que foram calcando na gente. Né? E tá tudo bem. O problema é o que a gente faz com isso. E aí Joana nos lembra que quando julgamos mais com dureza, revelamos mais nossas próprias sombras do que a do outro. Tudo que eu julgo no outro está dentro de mim. E aí ela fala, o julgamento precipitado é, na verdade, o espelho das imperfeições que ainda carregamos. Dá medo ou não dá, gente? Dá, né? A mim dá. Eu fico dizendo, meu Deus, eu só quero ter bônus hora, mas eu tô vendo que o bicho tá pegando, meu saldo tá zerando. Jesus já vem dizendo a mesma moeda. Joana afirma que o que eu penso, falo do outro, o munguzá que eu derramo do outro, é aquilo que é espelho de mim. Então, já que a gente precisa ouvir isso para se melhorar, que a gente vá, né? Todos nós temos o nosso munguzazinho. Olha a imagem que eu trago, deixa eu ver se eu aumento ela aqui para vocês. Olha a imagem que eu trago. Somos luz. Mas a gente não é essa luzinha bonitinha que tá aí, não. Tem hora que a luz é escura, negra. Tem hora que a luz é fraca. Nós somos luz. E, novamente, eu digo que não sou eu que estou dizendo. A ciência já mostra que o ser humano é energia, reverbera. Você chega num ambiente que está agoniado e você é uma pessoa tranquila, o que você faz? Meu Deus, preciso de ar, parece que o ar está faltando ali. E quando você é luz, que as pessoas vão em sua casa,
vão no encontro na rua, elas se sentem bem. Nós somos luz. E essa luz também tem os munguzazinhos da gente, né? Como eu falei. Nós temos o nosso munguzá. Temos a nossa fé, a nossa história. Temos as nossas lutas, os nossos sonhos, os nossos valores. Se eu não quero que ninguém me julgue, quem sou eu ainda para julgar o outro? Quando alguém vem falar da doutrina espírita, eu respiro, porque ninguém vem falar para discutir, conversar, dialogar. Já vem enfiando o dedo. Essa semana mesmo, menina, eu queria saber por que os espíritas têm essa mania de sofrer. Não estava no meu melhor dia. Respirei. Eu fiz assim, eu posso te convidar para ir lá no centro espírita um dia? Porque hoje eu não estou em condições de responder. Falei mesmo assim. Ele nem conhece a doutrina, disse que nunca pisou no centro. Eu digo, hoje eu não estou em condições de responder. Não estava mesmo. Não tinha brigado aqui com a Nora, não estava espiritualizada. Minha luz estava bem porque eu fosse. Mas que eu vou. Eu digo, pois eu trabalho lá nas quartas à noite, X sextas, X sábado. Mas outro dia que você quiser ir, a gente marca com antecedência e eu vou com você. Assistir uma palestra. Ah, mas não vai voar espírito, não. Eu digo, gente, ele está me testando, senhor. Eu fiz, não, o espírito está aqui na minha frente, mulher. O homem lá não voa, não. Lá fica assim, sentadinho também. Tá amarrado. Eu digo, ai, tá bom. Mas você vai lá? Vou esperar. Então as pessoas às vezes já vêm derramando um munguzá da nossa fé. E na nossa história. Quantas pessoas mexem na história da gente? E tem uma frase que diz assim, mulher, quem era você, né? Isso é um mexer na nossa história, gente. Ninguém sabe o que a gente andou, por onde a gente andou. Quanto tareco e mariola a gente comeu, né? E aí as pessoas vêm julgando. E nós temos a nossa. Então, se a gente não quer que derramem o nosso munguzá, vamos tentar não derramar um munguzá do outro. E aí, o Evangelho nos diz aí lá, ó, também. Vou botar a imagem para vocês verem. Conhece a ti mesmo, já dizia o grande filósofo da atualidade, Sócrates. Santo Agostinho nos traz isso aí, mas ele diz que um grande filósofo já dizia, conhece-te a ti mesmo. Essa máscara, tira a máscara e olha para você. Não é para olhar para as rugas, não, que todos temos. Não estou vendo mais muito gatinho por aqui, não. Né? Todo mundo já passou dos 18. Não é para olhar as rugas. É para a gente se olhar. Quem eu sou? O que é que eu tenho de história? O que é que eu tenho de valor? Né? As perguntas que ficam em nós, tenho ajudado a alimentar a alma das pessoas? Eu tenho me perguntado muito isso. Eu tenho alimentado a alma das pessoas? Eu tenho temperado o munguzá das pessoas? Com coquinho? Com salzinho, açúcar, para não ficar insosso? Afinal, Jesus ainda disse, eis o sal da terra. Pode ser deuses. Eis a luz do mundo. Meu Deus, o que isso não entra na cabeça da gente? Ele falou e a gente não acredita. A gente não se dá esse crédito. Ou a gente tem derramado aquilo que elas constroem. Ou estão tentando construir. Será que a gente já consegue perceber quando o julgo do outro, na verdade, revela sobre nós mesmos? Aquilo que a gente está julgando no outro? Será que a gente já consegue, na maioria das vezes, não é de vez em quando não, fazer menos críticas e mais compreensão? Eu gosto de trazer essas coisas para vocês responderem, tá? Daqui a pouco eu vou voltar essa tela aqui para a gente conversar um pouco. Então, a gente pode ser irmão que acolhe. Pode, a gente é o sal da terra. A gente é a luz do mundo. A gente pode ser deuses. Dentro da nossa pequenez, óbvio. A gente já consegue ter palavras que consolam? A gente tem corações que compreendem? Como eu falei antes, Jesus nunca derramou um munguzá de ninguém. Então, que a gente possa aprender com ele a temperar o munguzá da melhor forma, alimentar as pessoas que nos procuram, que convivem com a gente. Somos seres gregários, a gente precisa do outro. Mesmo o outro perturbadinho, a gente precisa dele. É ele que faz a gente exercer a caridade, o amor ao próximo.
Ele que faz a gente entender aquela máxima de Jesus, amar o outro como a si mesmo, a paciência, entender que é um filho de Deus e está num patamar ainda X, eu estou num patamar, às vezes, um pouquinho para cima, na paciência em algumas coisas, mas que ele também tem as benefícios dele, as coisas boas que podem nos ensinar a trocar com a gente. Será que a gente já acolhe, já ama? Né? E aí eu trago também agora o evangelho. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Jesus falou. E aí o evangelho vem trazendo aí a indulgência. Somos indulgentes? Será? A gente já sabe o significado de indulgência? Tolerar com brandura. Ser benevolente, ser compreensivo, ser complacente, perdoar. Agir sem rigor ao julgar o que as pessoas não falam. Entender que às vezes nem é com a gente. Lembra lá, né? Às vezes é o reflexo que está dentro dela. E é com ela. Será que a gente já consegue ser indulgente, perdoar os erros alheios, ter clemência, como Jesus tinha? Então, essa sentença faz da indulgência um dever para todos nós, é um dever. Não é um direito, é um dever. Eu tenho que ser. Não tem escolha. Ninguém há que não necessite da indulgência para si próprio. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos. É a mim que eu tenho que me julgar. Só que me julgar de uma forma que eu não me condene, que eu não me bata, ó, e que eu precise me automutilar. Não. Flagelos, não. Então, a gente tem que se julgar para se modificar, para o autoconhecimento, de forma humilde. Ainda nesse capítulo, a indulgência não vê os defeitos de outro. Eu adoro essa passagem, porque a gente precisa treinar ela. A indulgência não vê os defeitos de outro. Ou se vê, evita falar, divulgar. Pelo contrário, oculta, a fim de que não tomem conhecimento, senão dela unicamente. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço. Vou fazer um grifo. O que seria prestar um serviço? Um juiz, um delegado, um advogado, às vezes precisa, de forma austera, dizer o que o outro fez naquele momento. Mas ele pode também usar-se da tolerância, do perdão. Mas precisa falar os atos que ele fez, às vezes, para uma multidão de pessoas. Então, ao menos que necessite. Né? Mas, mesmo neste caso, tenham cuidado de atenuar tanto quanto possível. Ser mais brando. Não faz, quem é indulgente, não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. E as mais das vezes velados. Né? Então, José, o Espírito Protetor, nos traz isso lá no Evangelho, no capítulo 10. Então, era isso que eu queria trazer para a gente hoje. Quem é você para derramar o munguzá de alguém? Quem sou eu para derramar o munguzá de alguém? Nós, seres falhos, que mal nos conhecemos, que agora que temos um pouco a doutrina como alicerce e conhecimento. A doutrina tem menos de 200 anos. A mesma doutrina que nos ensina que a gente não chega lá e desce na mesma hora, não. Às vezes a gente passa anos, séculos, milênios lá. Então, agora que a gente está aprendendo um pouquinho a ser bonzinho. Agora que a gente está aprendendo o que é o amor segundo Jesus. Então, eu deixo com vocês a palavra. Muito bem. É mungunzá para todo lado. Eu adoro. Pois é. Isso é bom. É aprendizado a cada dia. Quem deseja falar, comentar alguma coisa aí?
tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Vou deixar as perguntas aí, quem quiser responder, mas quem não quiser pode falar. Oi, Fidelis, boa noite, meu querido. Tá fechado. Boa noite, Elvira. Muito boa a sua palestra, a sua reflexão. E eu botei até no grupo que eu não ia assistir sua palestra, porque eu tinha um encontro aqui da ULI, mas a ULI ela não colocou o link para a gente entrar, né? Ainda se torna, você disse que não para não julgar, mas às vezes a gente tem que julgar que vê o negócio bagunçado, né? Tem várias pessoas boas, profissional, mas não organiza a coisa, né? A gente tem que falar para a coisa se organizar. Eu estou no grupo e o grupo ele abriu para todo mundo falar. E você vê quando você bota para todo mundo falar, é uma falada e às vezes o pessoal esquece a responsabilidade, né? Teve um ciclo, que eu estou no 6º ciclo da ULI, teve um ciclo que eu tive que falar pessoalmente, que o negócio estava bagunçado e a gente às vezes queria entrar no link, queria manifestar a aula e tudo, e não podia porque o pessoal estava naquela bagunça. Então, nesse ciclo também, eu estou no 6º ciclo, se o negócio não melhorar, ou eu não vou entrar, ou eu vou ter que falar, né? Então, é complicado, né? As pessoas pegam a responsabilidade e não querem, então, é isso. Então, mas você foi bem, eu falou sobre fazer o julgamento, né? Eu estou fazendo aí o julgamento, mas é um julgamento por bom, para o negócio melhorar. E a gente também não pode deixar a coisa assim também, não é crítica, né? É que você está falando para melhorar, as coisas melhorar, né? É uma crítica praticamente construtiva, não destrutiva, né? A destrutiva é ruim, porque às vezes você não falha, o negócio só faz piorar, piorar e não melhora também, nem para você, nem para o outro. E também você falou sobre a sombra do egoísmo, a sombra do orgulho, a sombra da vaidade, mas vai ficar muito assim longe a gente não termos essa sombra, né? Vamos não ser muito egoísta, né? Mas ter um pouquinho também, né? O orgulho de fazer as coisas boas, né? De tratar as pessoas bem, e tudo eu acho que também é um orgulho de você ter uma formação, né? De você sempre estar olhando para o futuro. E, e o sofrimento, você falou da mulher que arguiu, né? Então, a gente fala assim o seguinte com ela, né? Eu falaria com ela o seguinte, ó, a dor e sofrimento você vai ter em todas as religiões. Você vai ter um falecimento de um ente querido, né? Você vai ter um problema financeiro, você vai ter um problema, pode ser também conjugal, e aí por diante, tudo é sofrimento. Aí o pessoal fala, não sei o que, não, a gente tem que encarar as coisas de acordo com o que estão vivendo. A vida vai ser assim, sofrimento e dor. Quem não tem sofrimento e dor não está vivendo, está vegetando. Né? E Todo também mundo. vai ter... Até quem está vegetando já está no sofrimento, né? Não há um ser humano que não vai passar pela dor e o sofrimento, infelizmente, né, Fidelis? Exato. Mas tem certas pessoas que eles têm um bloqueio mental, né? Tanto sofrimento assim, outro dia eu ouvi a psicóloga falando que uma parte do nosso cérebro, não é todo mundo que tem, né? Você tem um desvio de conduta. E aquilo pode acontecer o que for, aquela pessoa não sente, pode morrer a mãe, pode morrer o pai, pode morrer. E o que acontecer com ele naquela hora, ele tem aquele problema, mas depois ele esquece facilmente. Então, isso já é um desvio de conduta, é um problema também mental que ele já tem que cuidar, né? Através do psiquiatra, através também um pouco do espiritismo, né? Para ver se tem alguma coisa espírita. Então, tudo eu acho que existe na vida, né? Com Eu falei certeza. também do que, deixa eu ver aqui, conhecer-te a ti mesmo. Então, é isso, a gente tem que conhecer a nós mesmos, quem é nós, na verdade, né? Eu estou até ciclo, no ciclo 6º, que eu estou agora na ULI, está falando, tem uma leitura assim, a segunda aula, né? Já fiz a primeira, a segunda, e ela fala, conhecer-te a ti mesmo. Muito boa a aula. Deixa eu ver aqui o que você falou, indulgência, né?
A indulgência também é as coisas ocultas e os defeitos do outro, mais ou menos você falou aí. Uhum. Parabéns. Eu até agradeço aí pelas colocações, muito bom. Que bom que você estava aí anotando, porque é isso que eu gosto, essa troca, né? E eu também já fiz alguns cursos da ULI, né? Pegando um gancho aí. E existe uma coisa que não é julgar, é se posicionar, né? O julgamento, a gente olha e julga com os nossos olhos, né? Aquilo que a gente acha que o outro é. Posicionamento não. Posicionamento é você ter atitude, ter foco e ver a intenção, né? É um olhar externo. Você não aponta o dedo no que o outro está ferido, ou que pode ferir o outro. Você tem um olhar que mostra que os seus valores, as suas escolhas, às vezes não está batendo com a forma como as pessoas estão agindo naquele momento. Em momento nenhum você está julgando o ser humano, né? Eu sei que às vezes a gente acha que ao fazer ter um certo posicionamento, a gente está julgando ele. Não, às vezes é a forma como eles estão conduzindo a situação. E existe tanto o posicionamento construtivo, que mostra com clareza o que está acontecendo, constrói aqui uma imagem, devia ser assim, nananã, com respeito e admiração real, né? O posicionamento ativo é o que você quer. Então, você está lá, olha, eu participo, e eu estou achando que isso aqui não está legal, e aí a gente senta para conversar. Já o julgamento, a gente simplesmente acha que a gente que está certo e o outro está errado. Mas muito bom, viu? Muito bom você trazer essas coisas aí. Gratidão aí pelo carinho. Dirce. Boa noite, gente. Eu estava Boa pensando noite. aqui, Elvira. Você colocou meus defeitos para todo mundo saber? Foi mesmo? Ninguém me falou, gente! Então, gente, eu estava pensando assim, né? O espiritismo é maravilhoso, né? Mas nós espíritas, gente, a gente tem muito ainda que melhorar, né? E eu estava pensando assim, aqui em São Paulo, gente, a gente tem uma frase assim, às vezes a gente fala alguma coisa que a gente já sabe que não devia falar, que não devia criticar, que não devia colocar pimenta. A gente fala, ah, tá bom, eu não sou Chico Xavier. Mas eu fiquei pensando, eu não sou Chico Xavier, mas eu sou Dirce. Vamos melhorar, mulher. Vamos melhorar. Eu mesma me analisei, entendeu? E eu achei muito interessante, porque você expôs aí coisas que a gente faz no dia a dia, né? A gente julga, a gente fala sem saber, que nem não sabe a procedência, não tem certeza? Cala tua boca. Né? Uhum. A gente tem que levar isso para a gente estar aprendendo. E eu vou, ó, gente, a partir de hoje eu vou me policiar mais. Não garanto que eu vou ficar o dia inteiro me policiando, mas eu vou me policiar sim. Tá bom? E é isso, gente. É isso aí, obrigada, Dirce. Quando eu falo das sombras, dos defeitos, né? A sombra, Jung já diz a gente que é um lado que a gente tem oculto, escondido, né? Nasce, cresce com a gente muitas vezes. E por vezes, forma a nossa persona e esconde o resto. Mas, em contrapartida, ele fala que as sombras não é ruim, não são ruins de tudo a tudo. Porque na sombra também a gente guarda muita coisa boa, nossa criatividade, nossa intuição, nossa energia vital, que muitas vezes foi reprimida lá na infância, né? Por um pai muito brabo, por uma mãe muito protetora. Agora, o problema nosso é que a gente, muitas vezes, esquece que a gente precisa trabalhar as nossas sombras, e aí eu trago Joana de Ângeles, para chegar no nosso self. O que é o nosso self? Quem eu sou? Não Elvira, pessoa. Elvira espírito. Então, muitas vezes, as nossas sombras, que a gente não trabalha, não tem coragem de olhar no espelho, vai fazendo eu me distanciar e escondendo minha Elvira real. E é essa que eu estou na busca, né? Essa que a gente está buscando. Mas gratidão. Eu não falei os defeitos só o seu, não. Falei todo mundo aqui, todo mundo ficou calado, só você que falou. Alberto. Tá fechado. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Elvira, grato, minha amiga, pela sua bela palestra, viu? Obrigada. Jesus continue te iluminando e a gente já estava com saudade, viu? Estou voltando devagarzinho. Ficar muito tempo assim longe da gente, não. Elvira, o que Jesus quer dizer, não julgueis para não ser julgados. Faça aí uma análise do
do que é preciso a gente analisar e fazer um julgamento próprio para si mesmo, e tem aquele julgamento que a gente faz do outro. Faça uma análise aí do que Jesus quis dizer naquela época e para a nossa época, como contextualizar. Então, Jesus falava para homens simples, né? Imagina Jesus falando para aqueles homens sobre hipocrisia. O bicho ia ficar só, que diacho que ele está falando? Sobre o papel de Deus, sobre a lei do retorno. Imagina Jesus dizendo isso, aqueles homens daquela época. Então, o que Jesus quis dizer, né? Quando ele fala da trave, do cisco, que tem muito, né, a ver, é isso, é nossa hipocrisia. Não julgue, somos hipócritas. Né? E Deus, ele conhece o coração de cada um, conhece, e é ele que tem esse poder por conhecer. O papel de juiz, vamos dizer assim, final, sempre vai pertencer a ele. E a lei do retorno, a semeadura. Né? Jesus também falava de semear lá, mas era difícil Jesus falar essas palavras, hipocrisia, o que Deus era. Ele começou por coisas bem simples. Então, o que ele queria mesmo era que as pessoas tivessem o discernimento e ia orientando com essas falas bem simples. Corrigir e orientar os outros é muito diferente de julgar. E aí Jesus dizia, não julgue para não ser julgados. E, juntamente com isso, Jesus fazia o quê? Oriente com amor, oriente com mansidão, oriente com humildade. Olhe primeiro para si mesmo. Então, eu acho que Jesus, ele não proíbe o julgamento, ele alerta, né? E alerta com quê? Com que as pessoas tivessem um pouco de discernimento. Contudo, ele não condenava a atitude de apontar os erros dos outros, enquanto a gente ignora os nossos, né? Então, eu acho que Jesus diz dessa forma, não julgues, tenha discernimento com a atitude do outro, tenha amor. O outro falha e você também falha. E quando a gente julga, a gente parece que vira juiz, a gente condena os outros da forma mais injusta, com dureza, com hipocrisia, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi. Respondeu. E você no início falou sobre o acolhedor. Você falando aí, eu coloquei assim, dois papéis que a gente pode assumir, né? Qual desses a gente escolheria? O do juiz ou do acolhedor? São dois papéis diferentes, né? Mas eu acho que o acolhedor, ele seria o mais humano. Ele sintetiza a sua fala inicial na palestra, né? O julgador, não. Ele esquece até que é humano, o juiz, né? Vamos dizer assim, o juiz e o acolhedor. E você falou muito bem, assim, o que você poderia falar do acolhedor, dessa comparação que a gente faz? Então, gente, eu acho que eu não ia conseguir ser juíza, né? Eu não ia conseguir estar na lei. Eu sempre vejo o lado bom do outro. Né? Eu fui diretora de escola, vice-diretora, e eu sempre via o lado bom do outro. Então, para mim, acolher, né, é ver o lado bom do outro. Acolher a dor do outro. Eu sei que é muito difícil na sociedade que estamos hoje, né? Você olhar para alguém que tira a vida do outro, que rouba, e ser acolhedor dele. A gente realmente é juiz. Hoje, eu sou menos juíza do que antes. Eu sempre vou nas primeiras coisas que Jesus nos ensinou, né? A orar. Então, sempre quando eu vejo uma tragédia, eu oro pelaquele e pelos outros. Né? Pela dor do outro. Então, para mim, ser acolhedor é isso. Acolher a dor. Acolher, ele vem também, né? Eu adoro palavras latinas. Trazer para junto de si. É uma palavra latina. Então, é trazer para junto de si, é recolher, é juntar. Então, quando eu trago para mim, eu não trago a maldade, a intenção, o ato do outro, eu trago o ser humano. E o que Jesus nos ensinou o tempo inteiro? Que acolhesse.
que não julgasse, né? Então, na raiz da palavra, acolher é isso, é trazer para junto. E quando a gente torna-se vamos dizer assim, o proprietário da palavra, quem faz o ato de acolher, acolhedor, a gente traz para junto da gente as dores das pessoas, principalmente nos lugares que a gente anda, não só no centro, quando a gente vai para os assistidos, quando a gente vai para o atendimento fraterno, quando a gente vai para uma palestra, né? A semana passada eu fiz essa palestra aqui no centro. Faltou uma pessoa, não era o meu dia, e eu digo, opa, tem uma aqui pronta. E uma senhora me disse assim, eu gosto de ver você falar, porque você fala com simplicidade. Eu não sou estudiosa da doutrina. Às vezes as pessoas estão falando ali, eu não sei nem o que estão falando. Isso é acolher. É a forma como eu tenho de trazê-la para perto de mim e automaticamente para perto da doutrina. E aí ela disse a outra coisa. Eu acho os centros tão vazios. Aí eu fiz assim, os centros somos nós. Quem será que anda vazio? O centro ou nós? Porque a gente vai nas igrejas evangélicas, estão cheias. Nas católicas também. Né? Mas cheias de quê? De pessoas mais vazias do que a gente. Porque a gente quer acolher. E saber o que é acolher, saber o que é julgar. Não só falar, eu não julgo. Não, Jesus disse para não julgar. Jesus disse para não julgar. E o que é julgar? E se eu julgar, o que acontece comigo, inicialmente? Ficar lá devendo, né? Então não quero, né? Não é, não, Alberto. Dever a gente já deve demais. Porque o banco, eu sei quanto é que eu devo. Ao cartão de crédito. E ao outro? E a Deus? Eu não sei. E essa dúvida é que faz eu andar acolhendo mais do que julgando. Responde, meu amigo. Lenita. Oi, Elvira, deixa eu só falar uma Fale coisa. disso. Quando assim, Jesus, né, que ele tinha que tomar uma posição ali, que ele escreveu na areia, né? Eu estou pensando como Dirce. Acho que Jesus não precisava disso, né? Mas acho que ele falou, Senhor, me dá uma luz, igual nós, quando nós temos algum problema, a gente fala, Senhor, a gente apela para Deus, para Jesus, para nossos amigos espirituais, né? Eu acredito que como Jesus estava na Terra também, ali ele precisou de alguma resposta que veio do alto. Acho que Jesus não precisava disso, mas gente, é só o pensamento de Dirce, tá bom? Uhum. Então, Dirce, claro que Jesus foi inspirado, mas os homens daquela época, principalmente aqueles que levaram a mulher, falavam do decálogo, né? Dos 10 mandamentos principais da tradição judaica. Esse decálogo, ele tinha 10 mandamentos, que é esses que a gente sabe, e 613 mandamentos ou preceitos. Desses 613, 248, se eu não me engano, eram mandamentos positivos, ordens. Ordem que se dizia o que tinha que fazer com as partes do corpo, e segundo a tradição, como é que tinha que comer, como é que tinha que orar, nananana. E 365 para cada dia, negativas. Proibições sobre o que não fazer. Para cada dia. Então, eles tinham mandamentos positivos e negativos e mais 10 dados por Deus. Jesus, ele não ia ir contra tantos mandamentos e preceitos para um povo que ele queria o quê? Acolher, trazer para junto de si. Então, Jesus, ele tinha expertise, com certeza foi iluminado pelo alto. Mas lá, quando ele estava estudando, ele já sabia todas as pegadinhas que iam fazer com ele. E ele não ia querer ir contra nenhum. Porque se ele fosse contra que um homem de Deus, que era Moisés, né, visto por aqueles homens todos, ele ia jogar o reino de quem? De Deus no lixo. Esperto todo que ele não é, né? Que ele é, né? Diga, Lenita. Não, eu só queria te parabenizar e as pessoas que fazem o evangelho. O livro que você falou, esse aqui, né? Tem um roxinho, né? Um rosinha. Muito bom esse livro. Esse é assim, para quem faz o evangelho, é maravilhoso. Uhum. Você pega o capítulo e aqui as mensagens, né? Comentários do evangelho segundo. Evangelho. Então, assim, gente, é muito bom
Eu costumo fazer o meu evangelho com ele ao lado, né? Eu Você gosto abre- dele e eu gosto também daquele roteiro sistematizado. É bem velhinho, mas eu gosto de fazer o evangelho com ele também. Primeiro eu não tenho, mas te parabenizar e que fique a lição para cada um de nós, na verdade, né? Que a gente olhe para dentro da gente e, como diz Jacob Truvão, temos o hábito de falar e depois pensar. É necessário que a gente pense para depois falar. Não sair por aí fazendo tanta bobagem. Paz e luz para você, viu? Gratidão. Obrigada, gente. Mais alguém? Só Adalberto, então. Silenciou, então tá tudo ok. Então é só agradecer ao Pai Maior, que sejamos abençoados a cada dia. Jesus ilumine a cada um de nós. E peço para você mesmo fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz. Então, gratidão. Com essas perguntas aí, gente, ainda no espírito que estamos, né? Aqui é mais fácil. Aqui, numa doutrinária, seja online ou presencial, é mais fácil a gente pensar sobre isso. Porque a gente está focado aqui, a gente deixa um pouquinho o mundo lá fora, a energia, né, da espiritualidade também vem. Porque quando a gente faz uma doutrinária, mesmo online, nós entramos em sintonia, somos energia, então a espiritualidade amiga, ela está aí junto de vocês, na casa de vocês, está aqui comigo, está inspirando um a um. Então, ainda nessa sintonia, eu queria que a gente perguntasse a Deus, né? Deus, eu tenho ajudado a alimentar as almas das pessoas ou tenho derramado mais aquilo que elas constroem? Senhor, eu já tenho conseguido perceber quando eu julgo o outro? Eu já consigo entender que isso revela mais sobre mim do que ele? Eu já consigo, Pai, criticar menos e ser mais compreensivo? Então, Senhor, se eu ainda estou distante disso, que o Senhor possa me instruir. Instruir durante o sono, durante as leituras, durante a convivência com o outro. Que esse espírito protetor que me acolhe desde a minha chegada na Terra, que decidiu trilhar comigo aqui, que muitas vezes eu dou o nome de anjo, de irmão espiritual, que ele me intua, mas que eu também esteja aberto e aberta a ouvir as suas intuições. Que eu sempre haja, que eu sempre pense, que eu sempre queira fazer tudo na minha vida, tendo a certeza de que Jesus está ao meu lado. Não como um inquisidor para me apontar, dizendo, está vendo aí? Mas para me fortalecer nessas coisas que eu necessito. Que o Senhor possa também, Pai, derramar sobre essa terra todas as pessoas que sofrem agora paz. Que os espíritos encarnados e desencarnados que andam nesse mundo fazendo bem, vá em cada hospital, vá em cada cárcere, em cada marquise, em cada abrigo, em cada lugar que precise de ti. Que a gente consiga amenizar as guerras que temos dentro de nós e os conflitos armados que temos no mundo. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de trabalho. Gratidão pela oportunidade de estar aqui encarnado, ouvindo, estudando a doutrina, para que chegue mais perto de ti. Que a espiritualidade amiga abrace cada um que está aqui e aqueles também que não puderem estar, hoje e sempre. Que assim seja.